Meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? Que saudade, meus amores, que saudade. Então, como é que vocês estão aí? Bem, continuam fazendo todo esse processo de higienização para que esse vírus vá se embora e a gente finalmente volte para a escola? Espero que sim. Tenham todo o cuidado, meus amores, por favor. Certo? Então, ontem nós falamos sobre o quê? Quem é que lembra? Muito bem, a gente falou sobre adjetivos e os graus desse adjetivo, não foi? Onde a gente viu que é o grau comparativo de igualdade, superioridade e de inferioridade. A gente já fez as atividades, né, do nosso PDF e hoje nós vamos falar sobre geografia, onde a gente vai ver o extrativismo. Mas, tia Bárbara, o que é extrativismo? Quais são os tipos de extrativismo? Qual a importância dos extrativismos para o nosso país? Tudo isso a gente vai ver hoje na nossa aula. Então eu espero vocês, agora primeiro para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de hoje, certo? Vamos lá! Bom, quarto ano, página 72 da nossa apostila, onde tia Bárbara vai fazer com vocês a letra A e a letra B, uma adição e uma subtração, e também teremos que tirar a prova real, combinado? Então vamos lá. Primeiro a adição. 5 mais 7, 12. 2 vai 1. 4 mais 4, 8. E 2 mais 5, 7. 782. Então, para a gente tirar a prova real, o que é que nós fazemos? Pegamos o resultado da soma e subtraímos pela segunda parcela. 247. Então, vamos lá. 2 menos 7 não pode. Então, 7 para 12, que é quanto? 5. 5 vai 1. 8 menos 5, 3. E 7 menos 2, 5. Tá certo ou não tá? Sim. Então, ó, a nossa operação de adição está correta e a prova real também. Vamos para a letra B agora, a subtração, certo? 8 menos 5, 3. 6 menos 1, 5. E 3 menos 2, 1. 153. Para a gente tirar a prova real, pegamos o nosso produto, né? Nossa diferença, 153. E somamos com a segunda, com o subtraindo. Parcela não, porque aqui é uma subtração, então é o minuindo. 5 mais 3, 8. 5 mais 1, 6. E 1 mais 2, 3. Que está corretíssimo. Então, as nossas operações e a prova real estão corretas, certo? Então, vocês agora vão fazer aí a letra C e a segunda questão, que é super fácil, um probleminha. Combinado? Então, vamos lá agora para o nosso conteúdo de hoje. O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem. Sejam esses recursos de origem animal, como a caça e a pesca, de origem vegetal, como as frutas, madeira, sementes, entre outros. Ou de origem mineral, como os metais, as rochas, petróleo, gás natural, entre outros. O extrativismo é considerada a atividade humana mais antiga, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Mas isso a gente vê numa... Bom, meus amores, como vocês sabem, vamos falar hoje sobre o extrativismo, certo? Então, o extrativismo nada mais é do que um conjunto de atividades econômicas relacionadas à extração ou coletas de recursos
ou elementos do meio ambiente, certo? E podem ser divididos em extração vegetal, mineral e animal. Ou seja, a gente, quando vai fazer extração de qualquer coisa que seja de origem mineral, vegetal ou animal, a gente está fazendo o extrativismo. E isso a gente utiliza essa extração de algumas coisas no meio ambiente para quê? Tanto para a nossa alimentação, quanto para o uso de cosméticos, quanto para o uso de alimentos, quanto para o uso de mil e uma coisas que a gente pode fazer a partir do que se a gente extrai da natureza, do meio ambiente. Ou seja, a gente vai lá, tira um andiroba, por exemplo. Andiroba a gente vê que fazem, a quem gosta muito de fazer andiroba com sabonete de andiroba. Então essa foi uma extração vegetal, porque foi de uma planta e que se transformou para fins cosméticos, que foi para sabonete para tomar banho, certo? Então, esse extrativismo, ele vai servir para isso. É quando a gente vai fazer essa coleta, essa retirada do meio ambiente para outros usos. E como tia Bárbara já disse, pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. E a gente vai ver quais são essas extrações do tipo vegetal, mineral e animal agora. Vamos lá? Chamamos de extrativismo mineral, tá? Quando minérios são retirados do solo, subsolo ou a águas da natureza, certo? Pelo homem. Os profissionais que trabalham com esse tipo de extração chamam-se mineradores. E chamamos de garimpo a atividade de extração de minerais preciosos, que são feitos pelos garimpeiros. Então, quando se trata de extrativismo mineral, esses elementos que são retirados da natureza, eles são retirados tanto do solo, quanto do subsolo, quanto da água. O porquê, tia Bárbara? Como assim? Esses elementos, geralmente, gente, são tanto para o nosso uso, como o sal, né, que é extraído da água salgada. Então, no caso, é extraído da água e nós utilizamos o sal, como também vários outros minérios, como urano e outras coisas que a gente utiliza para a fabricação de eletrodomésticos, para uso em fábricas e tudo mais. Quando a gente se refere à extração de minérios preciosos, a gente se refere ao quê? Ao ouro, a pedras preciosas e que essas coisas, quem faz essa questão, a gente chama de garimpo. E quem trabalha nesses garimpos são os garimpeiros. Já quando ocorre essa extração mineral da água, do solo e do subsolo, quem faz esse trabalho são os mineradores. Então, a diferença entre mineradores e garimpeiros são essas. Mineradores, eles extraem, tá? O que vai ser usado, consumido por nós, como sal, como materiais que existem lá no solo, no subsolo, que vão ser utilizados para telefonia, confecções de eletrodomésticos, energia, tudo isso. Então, esses são os mineradores. Mas quando a gente fala de ouro, pedras preciosas, a gente fala de garimpeiros, que é através da exploração do garimpo que se retira essas pedras preciosas. Certo, meus amores? O extrativismo vegetal, gente, é a coleta ou retirada de espécies vegetais que não estão sendo cultivados, ou seja, que não fazem parte da agricultura. Essa prática fornece matéria-prima para várias outras atividades, como a produção de remédios, de alimentos e de móveis. Ou seja, a extração vegetal, ela acontece quando são retirados da questão vegetal produtos que não são cultivados pela agricultura. Por quê? Porque a agricultura é uma coisa, extrativismo é outra. A agricultura, como a gente viu, pode ser a agricultura de subsistência, a agricultura que vai ter a cultura de rotação, né? E tudo mais. Então, a agricultura, a gente já sabe que a maioria da produção delas é voltada mais para a questão de alimentação. E já na extração vegetal, não. Vão ser extraídos do meio ambiente, né, elementos que vão fazer com que sejam produzidos o quê? Matéria-prima para remédios, produtos de cosméticos, como tia Bárbara já deu exemplo, como móveis, como alimentos também. Por quê? Porque ninguém vai lá na agricultura cultivar, por exemplo, madeira. Ninguém vai cultivar madeira. Madeira
vai ser o quê? Uma questão de extrativismo vegetal, porque vai ser usado para quê? Fabricações de móveis, certo? Mas a gente cultiva lá na agricultura alimentos, não cultiva? Então para ser extrativismo vegetal, precisa ser extraídos elementos que não fazem parte da agricultura, certo, gente? Mas que são extraídos também do meio ambiente, certo? Agora a gente vai ver o extrativismo animal. Vamos lá? O extrativismo animal, gente, é a caça ou a pesca de espécies animais que não estão sendo criadas, ou seja, que não fazem parte da nossa pecuária, tá? Ou seja, que são encontradas e retiradas diretamente da natureza, porque é uma caça e uma pesca que vão ser de animais que não estão na pecuária, porque como a gente sabe que os animais que a gente coisa na pecuária são equinos, suínos, aves, né? Búfalos, peixes, rãs, só que a gente não vai só precisar, né, daqueles animais, a gente vai ter outros animais que também nos fornecem várias matérias-primas que nós vamos precisar. E é nessa questão da matéria-prima que nós precisamos desses outros animais que não são cultivados pela pecuária que entra o extrativismo animal. Certo, gente? Então, elas vão fornecer matéria-prima para a produção de alimentos, roupas e até de acessórios. Certo? A caça, gente, como a gente sabe, é feita por caçadores. E essa questão que tem o exercício proibido. Certo? Ou seja, a caça, como todo mundo sabe, é uma questão proibida, porque a gente sabe que tem muitos animais em extinção, então por isso não pode, a caça aqui no nosso país, ela é proibida. Infelizmente a gente sabe que ainda existe essa questão, né, da caça e dos caçadores, mas de forma irregular no nosso país. As únicas pessoas que podem caçar, elas vão caçar para esse extrativismo, só que eles vão precisar da autorização de órgãos competentes como o IBAMA. E também as únicas pessoas que podem caçar e pescar de forma regular são os índios, porque tem uma lei do número 6001 de 1973, que traz o Estatuto do Índio, certo? Que dá plena licença de eles caçarem e pescarem o que eles precisam para sobreviver. Porque como a gente sabe, o índio ele vive na natureza e ele precisa retirar dela as coisas que ele precisam para sobreviver. Ou seja, a gente sabe que tudo é uma questão de sobrevivência. Então, caça e pesca para a sua sobrevivência. Não é para estar vendendo animais para o tráfico de animais ou estar matando e maltratando esses animais. Não. É tudo para a sua questão de sobrevivência. Então, essa lei, ela vai garantir aos indígenas que eles retirem o que eles precisam da natureza para a sua sobrevivência. Certo, meus amores? Então, os três tipos que a gente vê do extrativismo. O mineral, como a gente viu, né, que retira do solo, do subsolo e da água o que vai precisar como matéria-prima para uso do nosso consumo e de matéria-prima para telefonia e outras coisas. Vimos também o extrativismo vegetal, onde são feitos retiradas na extração de coisas do meio ambiente, onde não são feitos e cultivados na agricultura. E também vimos a extração animal, que são de animais que não são da pecuária, mas que também a gente tem a necessidade de precisar deles para retirar algumas coisas que eles nos forneçam para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, certo? Bom, meus amores, ainda sobre o extrativismo animal, tá? Vimos também a pesca, que é feita por pescadores, tá? Que realizam em ambientes naturais, como rios, lagos e mares. Essa é a prática, né? A gente sabe que para pescar precisa ser no rio, lagos ou mares. De acordo com a Política Nacional de Aquicultura e de Pesca, o exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante auto-autorizado, respeitando as condições de cada ambiente. Como assim, tia Bárbara? É proibido, gente, usar produtos químicos, os explosivos e outras coisas que prejudiquem esses meio ambientes onde são feitos a pesca, certo? Outra coisa, também quando se fala em pesca,
se respeita também a questão da reprodução desses animais. Há períodos no ano, tá, que em determinados lugares essa pesca é proibida devido a essa questão da reprodução de várias espécies de peixes. Ou seja, por que essa proibição acontece? Porque, gente, imagine, os peixes estão lá se reproduzindo para com que façam que aumente o número de animais daquelas espécies. Então, a gente vai lá e vai pescar aqueles animais que estão em processo de reprodução. Como aqueles peixes estão em processo de reprodução, ao serem pescados, o que vai acontecer? Eles não vão se reproduzir. Eles vão morrer antes que essa reprodução aconteça. E o que é que vai acontecer? Vai diminuir o aumento dessa variedade de espécies. Então, por isso, em determinados locais e determinados períodos do ano, são proibidos a pesca em alguns locais, devido a essa questão. Certo? Por isso que sempre quando é uma pesca, seja ela realizada por essas indústrias grandes que são responsáveis por pescados, né, que, como camarão, peixes de várias espécies, entre outras coisas, eles precisam ter essa licença de quando e como vão poder pescar para que esses produtos cheguem então à nossa casa. Certo? Não é feito de qualquer jeito. Eles não podem simplesmente chegar em alto mar, jogar a rede, pescar o que eles quiserem, como quiserem, e levar para suas empresas e repassar o peixe para a gente. Não, gente, não pode ser assim. Eles precisam estar todos regulamentados, todos assegurados pela lei, todos permitidos ser pescado naquele local. Se por um acaso um comércio desse ele está pescando de forma irregular, mais na frente, quando o órgão responsável descobrir que ele está sendo irresponsável na sua pesca, ele vai ser punido, certo? Seja com pagamento de multa, seja com fechamento daquele comércio, ou outras questões que possam vir em relação à lei, certo? Mas isso tem que ter consciência que cada ato desse precisa ser responsável e regulamentado por lei. Não pode ser feito de qualquer jeito. Certo, quarto ano, né? Importante isso aqui. Todos os tipos de extrativismo, seja ele o mineral, o vegetal ou animal, tá? Eles devem ser monitorados para que não ocorram excessos na retirada dos recursos ou elementos naturais, certo? Quem é que monitora isso? Os órgãos responsáveis, IBAMA, tá? O responsável pela pesca, esse que a gente viu agora, e outros que vão aparecer aí, que regulamentam essa questão da extração de elementos naturais da natureza, certo? Pois o maior problema do extrativismo é a possibilidade de causar escassez do que se extrai. Por exemplo, o que é se causar escassez? Pode simplesmente chegar em um momento que o ser humano ele vai lá retirar tanto, extrair tanto daquela natureza, aquele elemento natural, que a natureza ela vai acabar não dando conta, certo, de refazer o que ela precisa. Ou seja, de recolocar aquele elemento novamente na natureza. Então, é importante que se seja feita com consciência, como a tia Bárbara falou para vocês anteriormente. Tudo que é demais, que acaba sendo extraído demais, retirado demais, um momento ele pode acabar. Então, é preciso dar o tempo ao tempo e também à natureza, para que ela tenha tempo de renovar aquilo ali que é retirado. Então, não dá para estar tirando o tempo todo, porque até para uma planta ela ser cortada, a gente precisa que outras fossem plantadas, e para isso as outras a gente também tem que ter o tempo da natureza de fazer com que aquela planta ela vá o quê? Crescer, se reproduzir, tornar-se adulta para que ela vá fazer o quê? Se reproduzir. Então é importante que esteja atento a essas questões do tempo da natureza, que a gente possa dar tempo a ela de se renovar, de produzir o que está sendo retirado. Certo, gente? Então aqui, ó, esses cuidados são necessários para que a natureza tenha capacidade de renová-los. Foi exatamente isso que a tia Bárbara falou. Ou a
natureza ela vai ter o tempo de renovar o que está sendo retirado, ou vai chegar um momento que, infelizmente, a gente não vai mais encontrar aquele elemento, porque a gente já retirou tanto, já extraiu tanto do meio ambiente, que ele simplesmente vai sumir. Que é o caso, como a gente sabe, que a gente já falou, também dos animais. Porque quando a gente caça os animais desenfreados e a gente não presta atenção na questão deles de nascer, crescer, se reproduzir, então um momento ele vai entrar nessa questão da vulnerabilidade, depois no risco da extinção, e infelizmente ele vai chegar em um momento que ele vai sumir. E isso pode acontecer também com os elementos naturais. Certo, meus amores? Então, tudo que a gente vai fazer que tenha relação à natureza, a gente tem que ter a consciência de fazer de forma sustentável, onde a gente vai esperar o tempo, seja dos animais, seja da planta, seja da natureza em si, para que a gente possa tirar. Porque tudo demais é excesso, e excesso causa danos à natureza e até a nós mesmos. Certo, quarto ano? Então, o que é que tia Bárbara vai deixar aqui para vocês? Vocês vão ter que fazer aí uma pesquisa no caderno mesmo de vocês, tá? Onde vocês vão pesquisar para tia Bárbara produtos que podem ser extraídos tanto na extração mineral, quanto na extração vegetal, quanto na extração mineral, animal, certo? Então, lembrando, pesquisar elementos que a gente pode tirar da natureza, tanto do extrativismo mineral, vegetal e animal. Vocês vão colocar aí animal, vegetal e mineral e vão citar alguns exemplos, tá? Do que pode ser retirado através desse extrativismo, lembrando sempre de forma consciente. Certo, meus amores? Meus amores, então, nosso conteúdo de hoje foi esse, tá? Não esqueçam de fazer rapidinho no caderno de vocês mesmos essa pesquisa bem rapidinho, para que a gente consiga tirar as nossas dúvidas daqui a pouco no nosso Google Meet, também a atividade que vai para vocês em PDF hoje, certo? E a gente se encontra daqui a pouco no nosso Google Meet e amanhã aqui novamente no nosso canal. Um beijo para vocês cheio de amor e até amanhã!